De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com a presença do Marcelão, e ele veio nos contar a sua história. E se você começou agora, ele teve uma vida muito boa durante alguns anos, o pai perdeu tudo, e aí ele começou, com uma certa revolta, a trilhar um caminho muito, quase que sem volta, né? Conta mais pra gente. Aí você já estava com quantos anos? Então, eu estava com 6 anos, quando eu levei uma surra do meu pai, que eu não até comento isso, se Deus me permite lembrar hoje para contar em testemunho, é porque eu creio que muita gente precisa ouvir, porque eu sei que tem muita gente que passa pela mesma situação. Então, assim, uma surra que eu levei do meu pai, com 6 anos de idade, eu estava com uma crise de bronquite muito forte na cama, e minha mãe ensinava a gente a forrar um jornal no chão, para poder, tivesse vontade de cuspir, né? Botava uns travesseiros altos nas costas para poder respirar melhor. E eu com a crise, meu pai chegou bêbado e por eu estar torcendo muito, ele me agrediu muito e foi terrível aquela noite. E a partir daquele dia eu não suportei mais, assim, não aguentava mais apanhar, passar por aquilo. Então eu comecei a querer enfrentar ele, começou a entrar aquela revolta dentro de mim, e aí comecei a sair para a rua, fugia, pulava o muro, ia para a rua, aí comecei a andar com o pessoal do tráfico, o pessoal que roubava, fugia, saía, só voltava de noite, e entrava escondido, e começou aquilo, né? Você queria se desencontrar dele. E fugir um pouco da realidade que estava na sua casa também, exatamente. Né? E aí fui caminhando até completar 9 anos de idade. Aí meu pai arrumou um emprego de vigia e abriu uma birosquinha de novo e me obrigou a trabalhar numa birosquinha. Aí eu tinha que trabalhar. Aí tinha bebida que ele botava para vender, várias bebidas quentes, né? E cigarro varejo. E ali eu comecei a beber também. Você experimentava, vendia e experimentava. Aí as próprias pessoas que consumiam falavam, né? Bebe um pouquinho, eu comecei a beber e vi que aquilo me deixava mais alegre, deixava eu esquecer um pouco das coisas. E quando eu fui ver, eu já estava bebendo com 9 anos. O pessoal dali do bairro já guardava produto de roubo no comércio, que eu já estava envolvido antes disso. Então guardava droga, guardava tudo ali. Ficava lá com você. Então eu comecei a beber com 9, comecei a fumar cigarro com 10 anos, comecei a cheirar, lançar perfume com 11 anos, com 13 anos já fumava maconha e com 15 anos eu comecei a cheirar cocaína. Foi a droga que me levou à destruição. Dom, o senhor como orientador, né, a percepção das crianças é muito aguçada, não é? E agora, no caso, por exemplo, eu quando adolescente trabalhei no bar. Meu pai tinha bar, mas eu tinha nojo daqueles beberrões que ficavam lá assim, mesmo de noite, que não vai embora, a gente quer dormir, cuspia no chão, quebrava um copo. Então isso trouxe para mim uma repulsa do que eles faziam. Nunca assim passou pela minha mente de fazer o que eles faziam, porque eles eram nojentos. Que sorte para nós que o senhor não quis, que o senhor está aqui hoje. Mas e aí as coisas foram se agravando porque você conheceu a cocaína. E aí você começou a ficar o melhor amigo de infância dela. Aí eu conheci a cocaína e comecei a viver a minha vida em torno da cocaína. Porque eu comecei... Porque tudo começa você experimentando, um oferece, outro oferece, até chegar aquele ponto que você vai comprar pela primeira vez. Aí você já não sabe ficar sem mais. Aí já sabe onde é a boca de fumo, já sabe o traficante que vende, já sabe o local que vende. E eu comecei a ir comprar, e comecei a atravessar e comprar no Rio de Janeiro. E aí foi aonde eu me perdi, porque quando eu fui pela primeira vez na favela de Vigário Geral, que eu atravessei aquela passarela verde lá, eu cheguei do outro lado, aquela rapaziada armada, vendendo droga, sentada naqueles bancos de carro roubado. E quando eu me deparei com aquilo ali, eu falei, pô... Onde eu fui parar? É o que eu quero, é o que eu queria naquela época para mim.
Foi a Foi, sopa no mel, como diz o outro. E aí virei à noite naquela favela pela primeira vez usando cocaína e envolvido com eles. Que eu queria estar ali, porque eu acreditava que aquilo ali ia me dar poder, ia me dar força. E eu criei no fundo, na verdade, uma revolta muito grande do meu pai dentro de mim. E eu tinha prometido dentro de mim que eu ia matar meu pai de desgosto, ia mostrar para ele o filho que ele gerou na violência dele. Então, de alguma forma, eu queria mostrar para ele que eu não era mais aquela criança boba. Que ele já não tinha mais domínio sobre você. Exatamente. E aí tive o primeiro contato, aí depois daquele contato tive vários, aí comecei a traficar também, lá em Vigário Geral. Me fala uma coisa, como é que é a chegada assim nesse mundo? Você foi bem aceito de cara? Como é que... Não, você sempre tem alguém que você conhece, que você nunca te introduzir. Você nunca chega direto no movimento. Sempre tem alguém que mora na localidade, que já tem um conhecimento, porque os bandidos eles são da comunidade. Então aqueles que são nascidos e criados juntos, tem sempre aquele que não é, mas usa e faz os contatos. Então a gente era apresentado. Então tinha um rapaz que era conhecido, que eu dormia na casa dele quando ia para lá. Foi através dele que eu comecei a fazer o contato. Que fez a ponte para você. E aí você não só começou a usar, como você começou a traficar? Comecei a traficar. E aí traficava, e como eu morava em São Gonçalo, eu traficava lá e traficava em São Gonçalo também. Quando eu descia para casa, eu levava a droga comigo. E traficava em São Gonçalo, só que em São Gonçalo eu traficava vendendo em porta de bar, dentro de baile, né? Mas lá em Vigário não, lá em Vigário já era o tráfico mesmo. Isso te dava essa sensação de poder, mas em algum momento te dava também uma impressão assim, uma ideia, eu preciso sair dessa ou ainda não? Não, na época ainda não. Mas com o passar do tempo foi. Então nós vamos falar sobre isso já, tá?